Deixa eu puxar um zoom. Então, você que já baixou o risco, você já passou o risco para o tecido. Nós estamos aqui, deixa eu ver se eu acho tudo aqui bonitinho. Bastidor. Já tenho aqui o tecido riscado para a gente bordar, né? E as linhas também, que eu já vou mostrar já para vocês, tá certo? Que você ainda nem sabe. Aqui tá o pano de lós, nem sabe o que nós vamos bordar, mas nós vamos bordar, né? E qual foi o ponto que eu escolhi para trazer para vocês? E eu quero que você fique comigo até o final, tá certo? Eu tenho bastante informação para passar para você hoje. É um risco simples que eu fiz me inspirando na planta, numa suculenta, que é um cactus, né? Que é da família das suculentas. Eu tenho esta suculenta aqui, ó, esse cactus, né? Que eu ganhei da minha irmã, eu ainda tenho, estou cultivando elas, né? E eu me inspirei mais ou menos nela, né? Para fazer esse cactus aqui. Tá certo? E eu escolhi um ponto, gente, que tá assim, é um ponto muito interessante, é um ponto bem, que não tem um nome definido, mas ele tem um nome que está sendo aí utilizado e eu também. Então, eu vou mostrar para vocês o trabalho pronto, né? Porque eu tô com o trabalho pronto aqui, ó. Eu já passei o risco para o meu tecido. Que tecido você está usando? Não tem lista de material, Gê? Não tem lista de material. Diga, filho. E aí, eu já imprimi o meu risco, bonitinho, e passei para o tecido. Que tecido eu estou usando? O que você tiver aí. Eu estou usando aqui um algodão cru, que é o tecido que a gente mais utiliza e indica no bordado livre, trama fechada, diferente do crivo, por exemplo, que a gente precisa ter um tecido com os furinhos, que são trabalhos em cima de fios contáveis, tá certo? E aqui, gente, eu tenho uma outra opção para mostrar para vocês, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, olha, eu fiz eu até pus um alfinete aqui, ó, justamente eu não dei acabamento, eu não vou deixar aqui, que eu queria mostrar para vocês. Esse tecido aqui, olha, este tecido, vou abrir aqui todinho para você ver, ó, esse eu já vou mostrando tudo, tá certo? Aqui é uma outra opção que, conforme a gente começar a bordar, eu já vou falar para vocês. É um fustão, chama fustão. Eu conheci, comprei como fustão, tá certo? Então há controvérsias, mas eu tenho esse tecido que eu comprei como fustão. Então você pode, tá vendo, a trama fechada, como algodão cru, né? A trama é fechada, não tem elastano e tranquilo. Aqui nesse daqui, que eu também não fechei ainda, é algodão também. E qual é o ponto base que nós usamos para fazer esse ponto causa? Ele é chamado dessa forma. Não existe, gente, eu não achei. Já procurei, confesso a vocês, que procurei, né, até em outros idiomas, mas não achei um nome que desse uma definição para esse tipo de técnica, certo? Então, está sendo chamado como caos porque ele não tem uma ordem. A pintura de agulha, a gente faz os pontos longos e os pontos curtos, né? No meu treinamento eu te ensino a técnica certinha, com exercícios para você fazer, fora os projetos, né, para você treinar e aprender de fato a técnica da pintura de agulha, né, e principalmente a realista, né. Então, diferente do ponto caos que nós vamos fazer, também está bem simétrico aqui, porém ele não tem uma regra. Eu não estou trazendo, por mais que eu tenha aqui a foto, tá vendo? Ó, eu me inspirei, né, para você ter uma ideia, né? Eu não trouxe a realidade. Eu poderia fazer a realidade? Poderia, mas não foi a ideia. A ideia é a gente entender a dinâmica desse ponto. E qual o ponto que nós usamos para fazer essa técnica? O ponto reto. Um ponto muito fácil, gostoso, tranquilo e que a gente usa muito, certo? Aí pensando em cactus verde, certo? Então você escolha uma cor, eu vou usar linhas de meada, as linhas que desfiam, tá certo? Então eu vou usar uma agulha número 8, número 7, porque eu vou dar um pouquinho de textura e eu não vou, deixa eu ver se tá bem centralizadinho aí na câmera, se não tiver, deixa eu me sentar bem aqui, porque agora é a boa hora de bordar, né, Cezinha? Eu fico toda animada. Muito bem. Eu quero bordar. Bora bordar. Bora bordar. Ó, gente, eu separei, nesse trabalho, a cor verde, ó, e coloquei
um outro verde bem clarinho. Parece aqui na câmera que é um branco, mas não é, tá? Então aqui, ó, eu separei essa cor, que é o 245. Gê, mas você não tem essa cor. Usa uma cor que você tem aí parecida, verde, que você acha que vai ficar legal. Tá certo? Então, fique à vontade. Olha onde eu deixei minha agulha, Sam. Eu vou deixar minha agulha aqui. Eu tô usando a agulha número 8. É verdade, assim. Eu falei, meu Deus, onde que eu coloquei a agulha? A pessoa não tem agulha na vida, né? E aí eu estou usando, então, linhas de meada. E eu vou utilizar 3 fios da linha de meada. Tá certo? Então, você escolha a sua linha. Depois eu vou falar das outras linhas e também de textura. A gente vai começar com a linha de meada. Peguei 3 fios, olha, aqui da meada já tá aqui separada. 3 fios, né? E vou usar aqui na agulha número 8. Se você tiver muita dificuldade para passar, você pode simplesmente usar a número 7, tá certo? Agulhas com ponta, agulhas de costura, tá certo? Então, eu vou passar aqui as 3, super de boa. Essa agulha, eu usei ela bastante, ela tá ainda bem apertadinha. Aí não tá passando? Gente, lembra que eu uso o álcool gel para eu molhar só um pouquinho a pontinha da linha. Ó, eu molho só um pouquinho, mas assim, ó, um cheirinho do álcool para juntar aqui, porque você está me vendo, né? Eu não vou deixar marca de batom nesta linha e passa muito facilmente, certo? Eu não preciso dar nó. Se você quiser, você pode dar nó, mas posso fazer como a gente usa na técnica da pintura de agulha. A gente usa aquele pontinho pequenininho, tá certo? E aí, então eu optei por fazer um contorno com o próprio 3 fios, a própria linha. Aqui a gente não vai colocar nenhum outro tom de linha para fazer, trabalhar com luz e sombra, não aqui, tá? Aqui a gente está só começando a aprender, a treinar, aqui a gente possa entender melhor a dinâmica desse ponto e eu poder mostrar para vocês. Mas antes eu tenho que fazer, então, o meu contorno, tá certo? Então eu vou puxar minha linha aqui, segurar o fiozinho aqui embaixo e dar 2 pontinhos. Mais fácil é, se você não tem o suporte, não tem problema, é só você segurar na sua mão o bastidor. Mas eu recomendo que esse tipo de técnica você use um bastidor, certo? Quando a gente usa um suporte, né, eu coloco o bastidor num suporte, fica muito mais fácil para trabalhar, certo? Então eu prendi aqui, ó, no cantinho, deixa eu aproximar um pouquinho mais, para a gente agilizar um pouquinho aqui. Eu vou fazer o bordado, o ponto partido aqui rapidinho para contornar e dar uma definição da borda. 3 fios, ok? Eu fiz questão de começar tudo aqui com vocês desde o início, que é para você não perder nada. Porque eu fiz o contorno que eu queria, a definição de cada gominho. E é muito interessante o cactus, que ele vai, da base, ele vai subindo, né, César? Os seus vamos chamar galinhos, né, galhos que fala? Os gominhos, né? Vamos ver o cactus, né? Ele vai crescendo, é muito engraçado. Ele cria um gomo igual a ele mesmo, lá em cima, do lado, né? Facinho. Tipo folha sobre folha. Ele vai crescendo. Eu tenho um que tá tão grande, eu preciso replantar ele. E ele tá caindo, coitado. Tão comprido que ele ficou. Que foi Paty, minha irmã, que me deu. Eu pus uns palitinhos lá pra segurar, o bichinho tá caindo, coitadinho. Mas ele tá lá. Tá lá. Deixa eu ver se ficou aqui, ó, vou virar aqui um pouquinho. A linha até ficou presa aqui, não tem problema, que é a pontinha que ficou, vou tirar. Então ela não me atrapalha. E vamos lá. Quem tá comigo aí? Quem tá comigo? Quem já deixou o like aí pra mim? Já chamou mais alguém? Quero saber. Vamos interagir aí, que eu quero muito saber quem que tá bordando junto comigo, ou tá só prestando atenção e vai tentar fazer depois.
Fica que beleza, que né? lindo, tá ficando a Paulo. Tá ficando, né? Olha só, pronto. Já fiz o contorno rapidinho. Com a mesma linha, não vou trocar de linha nem nada. Já vou começar a fazer aqui o meu ponto caos, que são pontos retos, gente. Então, não existe na minha ideia, daquilo que eu já fiz, que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, aqui a gente colocou, aqui na floreira desse trabalho aqui, aqui tem a técnica do Matisse, 2 técnicas do Matisse que eu ensino lá no meu treinamento Bordando do Zero a Matisse, e o ponto caos aqui. Tá certo? Que é na floreira. E aqui eu fui colocando todos eles na mesma direção para cima, né? E dando aqui toda essa ideia da floreira. E o que que acontece? Eu coloquei outras cores aqui. G, poderia colocar aqui no cactus? Sim, poderia. Mas como eu tenho falado para as minhas alunas, e aqui é o início, tá, gente? É o início de algo que você pode conquistar e ir à frente sem limites, certo? Então, a base é o nosso ponto reto, né? E aí a gente vai começar a brincar com esses pontos retos. A direção é você quem vai fazer, não tem uma direção. Você percebeu que o risco que eu disponibilizei para vocês, olha, eu fiz as pintinhas, vendo? Ó, todas as pintinhas, mas aqui eu não passei as pintinhas. Precisa passar as pintinhas? Elas vão ser cobertas. É só para você ter uma ideia do cactus. Então eu não fiz as pintinhas e eu não vou me preocupar com isso agora. As pintinhas a gente vai fazer depois, tá certo? Depois que a gente finalizou. E eu tenho aqui a base onde vou fechar. Eu não fiz o contorno aqui porque aqui a terrinha, né, do vasinho, do cactus vai tampar aqui um pouquinho. Então, ó, vou colocar um ponto. Aí assim, vamos ter uma regra longo? Não, eu vou tentar fazer os pontos mais ou menos do mesmo tamanho. Mais ou menos. Se eu eleger esse tamanho de ponto, mais ou menos eu vou trabalhar com esse tamanho. E aí eu posso ter a possibilidade, olha, de cruzar ele. Eu vou começar a cruzar ele aqui, ó. Sem medo, tá, gente? Tem essa liberdade. Ó. Sem medo. Posso vir aqui deitar um pouquinho mais no meu ponto. Olha que suavidade, que gostoso. Posso pôr aqui por cima um pouquinho, cruzando. Depois a gente vai voltar daqui a pouco fechando ele. E a gente vai sempre fechar aqui nesse contorno. A gente vai deixar ele bem certinho no contorno para que fique bem bonito, certo? Às vezes, agora eu vou pegar, ó, pode ser aqui por trás. Como eu posso pegar aqui, ó, no cantinho e cobrir, ó. Agora eu vou já sair, a minha linha saiu aqui em cima, já vim aqui pra cá. Então eu não preciso me preocupar com o meu avesso. Vamos fechando e aí é só o momento de você, com um ponto base, que é o ponto reto, ir fechando aqui os seus espaços e completando aqui, fazendo conforme o seu desejo. Ela, a gente chamou de janela florida, eu acabei fazendo o ponto caos, mas eu não chamei ele de ponto caos. Eu simplesmente fiz, né, com o ponto reto, que é o ponto reto, gente. Vocês estão vendo eu acompanhando eu aqui bordar, e é o ponto reto, né, onde a gente vai colocando aqui. Eu tô dando um sentido só, né, eu tô puxando, começando aqui embaixo, e aí eu venho fazendo aqui os pontinhos e vou sobrepondo, mas sem a preocupação de fazer aquela regra, né, da pintura de agulha, porque eles são parentes, na minha opinião são parentes, né? Mas eu aqui sou um pouquinho mais livre, pouquinha coisa mais livre. Finalizei, tô vendo que tem um espaço aqui, olha, em aberto, e eu venho e fecho esse espaço, ok? Olha só, ele não ficou o avesso totalmente preenchido, não preciso me importar com isso. Vou arrematar aqui